E aí, galera, pessoal aí do SSA2, do pré-ENEM, das isoladas, vamos à luta, mais uma videoaula de biologia do professor Mauro. Então, galera, vamos lá, vamos continuar com essa garra que vocês começaram com a gente aí. E, infelizmente, temos que fazer essa quarentena, né? Temos que fazer, não tem outra alternativa. Então, vamos aguardar tudo normalizar para a gente voltar àquele ritmo maravilhoso. Enquanto esse ritmo não aparece em sala de aula, pessoalmente, tudo coladinho um com o outro, né? Nós vamos para as videoaulas, tá? Então, nós vimos na aula passada a taxonomia, a classificação dos seres vivos, né? Os reinos, né? Monera, protista, fungo, animal e vegetal, né? Hoje nós vamos ver as características dos animais. É figurinha carimbada na prova do Enem e do SSA2. Figurinha carimbada, tá certo? Nós não vamos conhecer todo o reino animal aqui agora, que é a parte de zoologia. A gente não vai conhecer todo o reino animal. A gente vai conhecer as características que são importantes que você saiba sobre os animais, tá certo? Não vamos marcar bobeira. Então, por exemplo, ele vai perguntar lá, assinale na relação abaixo o animal que é ovovivíparo. Danado é isso, ovovivíparo. Assinale na relação abaixo o que é um animal celonado, pseudocelonado. Um animal triblástico, um animal que tem fecundação interna, tá entendendo? Um animal homeotérmico, um animal que tem desenvolvimento indireto, um animal protostômico. Vixe, se assustaram com os nomes? Se assustem não, vocês têm que lembrar, tá certo? Pegue sua canetinha, pegue seu caderninho, pegue aquele caderno bonitinho com aquelas canetas coloridas e vamos agora anotar o que é importante. Lembrem-se, nós não vamos ver o reino animal agora. Nós vamos conhecer as características dos animais. A partir do momento que você conhece as características dos animais, você vai identificar, logo em seguida, a que grupo ele pertence, tá certo? E vamos à luta. Preparados? Vamos começar a brincadeira a partir de agora. Zoologia, características dos animais. Observe que você tem a telinha. Olha o passarinho voando. Tá bonitinho o passarinho voando? Beleza. Isso aqui foi ideia de Sampaio. Sampaio tem umas ideias assim bastante assim plumosas. Eu não sei porque ele gosta muito de passarinho voando, mas isso é ideia dele. Ele disse assim para mim: coloca um passarinho voando, Mauro. Eu coloquei um passarinho voando, tá certo? Então vamos lá começar a brincadeira. Características. Para conhecer zoologia é necessário você saber como se divide e como é um animal. O que é um animal? O que é ser um animal? Tá certo? O que é um animal? Você é um animal? Eu sou. Se eu sou um animal, então você também é um animal. Todos os reinos têm as mesmas características, certo? A gente vai ter que saber o que é um animal. Um animal nada mais é, você pode conhecer, um animal, metazoa. Isso aqui é muito utilizado no SSA2, tá, pessoal? Isso aqui é um metazoa, para confundir a cabeça de vocês. Se ele falar animal, ele está em latim, o que você vai reconhecer? Animal, que é a nossa língua portuguesa, mas ele utiliza muito o metazoa. É um reino biológico, tá? É o quarto reino mais evoluído, tá certo? Composto por seres, olha os seres, pluricelulares. Galera, não existe animal unicelular, só existe animal pluricelular. Não esqueça desse detalhe. São todos eucariontes, tá? Eucariontes, procariontes, só o reino Monera. Então eu tenho pluricelulares, eucariontes, que são heterotróficos. Heterotróficos por absorção, por alimentação, tá? Lembre-se que tem por fermentação, ele não é fermentação, é por alimentação, por absorção. Então essas são as três principais características do reino animal. Então você que é um animal, eu sou pluricelular, eu sou eucarionte e sou heterotrófico. Tem outras particularidades que identificam o reino animal. Suas células formam tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros. Por isso que nós somos chamados de eumetazoários. Eumetazoários é aquele animal, ou aquele ser vivo, perdoe-me, que tem o tecido verdadeiro. O tecido verdadeiro é aquele que forma órgãos. Porque existem os seres parazoários, que não têm tecido verdadeiro.
parazoário não tem tecido verdadeiro. Eumetazoário tem tecido verdadeiro. Então, nós temos tecidos verdadeiros. Se nós temos tecidos verdadeiros, vamos formar órgãos. Vocês já ouviram falar nos fungos, né? Os fungos têm tecido, tá? O tecido, mas não é um tecido verdadeiro, porque ele não vai formar órgãos. Então, uma particularidade para vocês, tá certo? Além disso, os animais são responsáveis e capazes de responder ao ambiente. Eles respondem ao ambiente, todos os animais respondem ao ambiente. Ele tem uma resposta, porque eles apresentam o tecido nervoso. Existe o tecido nervoso ganglionar, existe o tecido nervoso difuso, existe o tecido nervoso que é o nosso, que é o completo. Então, a resposta é dada pelo tecido nervoso e todo animal tem. São capazes de locomoção independente. Esta é a particularidade do animal. Ele é capaz de ter locomoção independente, ou seja, ele se locomove por conta própria. Então, todos os animais têm essa particularidade. Gravou isso daqui, você agora sabe o que é um animal. Beleza? Vamos agora partir para conhecer como se classificam os animais, o grupo de classificação. Nesse grupo de classificação, desculpa que eu estou assim errando, mas é porque eu estou tentando não correr. Primeiro grupo que você tem que conhecer são os invertebrados. Fácil, né? Invertebrados. Quem são os invertebrados? São aqueles que não apresentam estrutura óssea. Os invertebrados, eles são divididos em grupos menos evoluídos e mais evoluídos. Menos evoluídos e mais evoluídos. Ou, que é comum utilizar, os animais invertebrados simples e os complexos. Os animais invertebrados, eles são divididos no grupo dos poríferos, esponja do mar, selenterados, água-viva e caravela, tá certo? Selenterados, platelmintos, achatados, vermes achatados, esqueça disso não, platelmintos, e os nematelmintos, tá? Chamado também de asquelmintos. Os nematelmintos são em forma de fio, tá? Eles têm um corpo alongado, vermifoide, tá certo? Esses aqui são todos os invertebrados simples, não evoluídos, eles são poucos evoluídos, tá certo? Não esqueça desse detalhe. Então vamos seguir a sequência: porífero, selenterado, platelminto e nematelminto. Do nematelminto, agora vem os invertebrados mais evoluídos, que eu tenho os anelídeos, corpo formado por anéis, que é o caso das minhocas, aqui eu tenho a sanguessuga, o nerei, tá entendendo? São os anelídeos. Lembre-se, os anelídeos são mais evoluídos que os nematelmintos. Os nematelmintos são mais evoluídos do que os platelmintos. Os platelmintos são mais evoluídos que os selenterados. E os selenterados são mais evoluídos que os poríferos. Os poríferos foram os primeiros animais a existirem no planeta Terra. Eles são chamados de parazoários. Lembram-se de parazoários? Os tecidos, desse caso aqui, que é o inicial, o tecido dele não é totalmente verdadeiro, tá? Não é totalmente verdadeiro. É um tecido em formação. A partir daqui ele já começou a ficar o tecido ser verdadeiro. Então eu tenho aqui porífero, selenterado, platelminto, nematelminto, anelídeo. Mais evoluído que os anelídeos, os moluscos, animais de corpo mole. Tá entendendo? Como exemplo, eu tenho aqui o caracol, as lesmas. O molusco é mais evoluído que o anelídeo. Em seguida, os artrópodos, animais de patas articuladas. Os artrópodos dominaram o ambiente terrestre. Foram eles os primeiros a dominarem o ambiente terrestre. Nós temos uma quantidade exagerada de artrópodos no nosso planeta Terra, tá certo? Artrópodos. Em seguida dos artrópodos, você tem os equinodermos. Espinhos, espinhos na pele. Eu tenho a estrela do mar, o ouriço do mar. Então, galera, os invertebrados foram divididos em simples, pouco evoluídos, os menos evoluídos, e os complexos, os mais evoluídos. Então, a sequência:
porífero, selenterado, platelminto, nematelminto, anelídeo, molusco, artrópodo e equinodermos. Esses são todos os invertebrados que existem na Terra. Todos os invertebrados. Aí ocorreu a palavrinha mágica chamada evolução, não é? Eles foram evoluindo e deixaram de ser invertebrados. Só que você não pode chamar de vertebrado, você tem que chamar de cordados, porque apareceu uma estrutura chamada de notocorda. A notocorda é uma estrutura dos cordados. Perfeito? Então, se você observar direitinho, os cordados estão aqui, mas antes deles eram os equinodermos. Os equinodermos não tinham notocorda. Então, na evolução dos animais, os cordados são mais evoluídos que os invertebrados, porque eles já começaram a apresentar notocorda. Essa notocorda vai dar origem a estruturas importantíssimas como o sistema nervoso, tá ligado? Ele vai dar origem a estruturas ósseas que os invertebrados não tinham. Tá entendendo, gente? Então, antes de você, não pode dizer mais que os animais são divididos em invertebrados e vertebrados. Não! Você tem que dizer que eles são divididos em invertebrados e cordados. Antes de tudo você analisar, né, quem são os cordados? São aqueles que apresentam notocorda. Aí na evolução, lembre-se, eles saíram de quem? De equinodermos, aí começaram a evoluir. Nessa evolução surgiram os protocordados. Certo? Protocordados são tipos de quê? De cordados. Proto quer dizer primitivo. São cordados primitivos. Primitivos, gente, é bem antigo mesmo, tá ligado? Muito antigão. Então foram os primeiros a apresentarem notocorda. Eles são exclusivamente marinhos. Não existem em outro ambiente, só em ambiente marinho, os protocordados. Eles não se parecem nada com o que a gente imagina de vertebrado, tá? O máximo que ele pode apresentar é uma estrutura parecida com um corpo parecido com o de um peixe, mas não é um peixe, é um protocordado. E observe bem, eu tenho aqui o primeiro protocordado a existir foram os urocordados, tá? Os urocordados, que são marinhos, nem parece um animal, parece mais um quê? Uma esponja do mar, né? Mas isso aqui é um animal do grupo dos cordados, pertencente aos protocordados. Eles apresentam uma estrutura chamada notocorda. Eles são animais sésseis, fixos, tá? Esses aqui são fixos. No processo de reprodução, eles se locomovem, eles se soltam. Então, aqui eu tenho os urocordados. Então, os cordados são os protocordados primitivos. O primeiro a existir foram os urocordados. Os urocordados evoluíram para os cefalocordados. Céfalo, cabeça. Eles já começaram a apresentar, olha o corpo parecido com o corpo em formato de peixe, tá? Em formato de peixe. Esses aqui apresentam notocorda a vida toda. A notocorda a vida toda. Toda a notocorda, que aqui é notocorda. Então, esses aqui tem notocorda. Para você ter ideia, esse aqui não tem sistema nervoso pronto, não tem estrutura óssea. Esse aqui também não tem cefalização, não tem estrutura, o sistema nervoso. Ele só tem... Todos aqui apresentam notocorda. Essa é a principal característica dos protocordados. É apresentarem notocorda a vida toda. Já nós, os humanos, tá? Nós somos chamados de vertebrados. Os vertebrados, tá certo? Eles apresentam notocorda só na fase embrionária. Entendeu a jogada ou não? Então lembre-se, esse aqui, notocorda a vida toda. E esses aqui, a notocorda só na fase o quê? Embrionária. Só na fase embrionária. Então a notocorda vai se transformar em encéfalo, vai se transformar em coluna vertebral, vai se transformar em estrutura ósseas. Beleza? Aqui não. Então, invertebrado evoluiu para cordados. O primeiro cordado, chamado protocordado, todos são aquáticos, tá? Dos protocordados. O primeiro a existir foi o urocordado, que evoluiu para os cefalocordados. Eles apresentam o quê? Notocorda a vida toda. A vida toda. Aí os protocordados do grupo cefalocordados começaram a evoluir. Evoluíram para quem? Para os vertebrados. E o primeiro vertebrado a existir, marinho,
aquático, era marinho, depois passou para água doce, que é dulcículos é de água doce. Os primeiros foram os peixes. Os peixes são animais evoluídos de quem? Dos cefalocordados. Eles não eram cefalocordados, tá? Lembre-se disso. Então, os peixes, eles apresentam notocorda só na fase embrionária. Os peixes evoluíram, saíram da água e começaram a se transformar em anfíbios. A partir do momento que eles foram para o ambiente terrestre, aquático e terrestre, que é o caso dos anfíbios, eles passaram a criar patas. Aí começou a surgir um grupo chamado tetrápodes. Quatro patas. Então, quando eles começaram a sair, os anfíbios, até hoje, eles não saem totalmente da água. Ele tem uma fase na água e uma fase fora da água. Porém, os peixes, a fase é só dentro da água, tá certo? Os anfíbios começaram a colocar ovos com casca. Porque quando eles estavam fora do ambiente terrestre, aquático, no ambiente terrestre, eles ressecavam. Com essa ideia de criar ovo com casca, surgiram os répteis. Os répteis são animais que rastejam, tá? Os répteis, eles são terrestres e aquáticos. Porém, eles põem os seus ovos no ambiente terrestre, tá? Então eu tenho aí jacaré, tartaruga, tá entendendo? Cobras, lagartos, os répteis. Eles dominaram o ambiente terrestre depois dos artrópodes. Foi eles que dominaram o ambiente terrestre. Inclusive surgiram até os dinossauros aí que vocês vão ver, que são répteis gigantescos, né? Dos répteis, por incrível que pareça, que você acha que não, houve uma evolução para as aves. Para você ter ideia, o primeiro ser voador não era uma ave, era um réptil, tá? Muita gente chama ele de Archaeopteryx, vulgarmente conhecido como fênix, né? O Archaeopteryx era um réptil voador. Então, desse réptil voador, ele era pesado, não tinha estrutura óssea com ar, não tinha penas, tinha escamas. Então, ele começou a evoluir. Eu tenho aqui as aves hoje, né? Então, lembrando que as aves evoluíram de quem? Dos répteis. Os répteis evoluíram de quem? Dos anfíbios. Os anfíbios evoluíram de quem? Dos peixes. Os peixes evoluíram de quem? Dos cefalocordados. Os cefalocordados evoluíram de quem? De quem? Dos urocordados. Os urocordados evoluíram de quem? Dos equinodermos. Tá entendendo? Essa sequência você não pode errar. Aí vem agora os dominadores do ambiente terrestre, que são os mamíferos. Eles não evoluíram das aves, eles evoluíram dos répteis, tá? Então eles evoluíram dos répteis. Então não é uma evolução das aves, a gente não tem esse contato. Então daí eu tenho aqui os mamíferos que eles conquistaram e hoje eles estão mais evoluídos. São aqueles que apresentam glândulas mamárias, eles apresentam o sistema nervoso adaptado, totalmente adaptado ao ambiente terrestre. Então eu tenho aqui a classificação dos animais. Se ligou nesse detalhe? Anotou tudinho direitinho no seu caderninho? Então veja a sequência. Vamos seguir a sequência sem o quadro. Poríferos são os primeiros. Selenterados, platelmintos, nematelmintos, beleza? Anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos, cordados, urocordados, cefalocordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esta é a sequência de evolução de todos os animais da Terra. Se ligou? Aí entrou agora o nosso assunto, que você não pode, já que você conheceu o grupo, você agora vai ver a característica primordial de cada grupo desse daí. Então vamos ver essas características. Primeira coisa que você já sabe que eles são parazoários e eumetazoários. Lembra-se disso? Parazoário, que o tecido verdadeiro não é verdadeiro. Eumetazoário, tecido verdadeiro. Os poríferos são parazoários. Já viu a primeira classificação. Folhetos embrionários. Na aula passada, eu coloquei para vocês já viram que existem 3 folhetos embrionários. Ectoderme, externo. Endoderme, interno. Mesoderme, intermediário. Essas 3 camadas, na aula passada vocês viram, são responsáveis pela formação de todos os órgãos do corpo humano. Então, por exemplo,
A ectoderme é responsável pela formação do tubo neural, é responsável pela formação dos anexos da pele, pelo, unha, essas coisas todas. Vocês viram o que a endoderme faz, que é o sistema lá respiratório, o que a mesoderme faz. A mesoderme é muito importante para os animais. Perfeita a mesoderme, porque ela vai formar uma estrutura chamada celoma. Então, garotada, vamos começar a brincar. Eu tenho um animal que tem 2 folhetos. Eles são chamados... Opa, desculpa, perdoe. Só para a gente corrigir aqui. Eles são chamados de diblásticos, tá certo? Diblásticos. E os que têm 3 folhetos são chamados de triblásticos. Preste muita atenção. Quem tem 2 folhetos é chamado de diblástico. Quem tem 3 folhetos é chamado de triblástico. Se tem 3 folhetos, ele tem ecto, endo e mesoderme, tá ligado? Se ele tem 2 folhetos, ele tem ecto e endo. Aí, galera, começa a bronca. Como eu estou dando aula para o SSA 2 e eu estou dando aula para o Enem, é uma bronca séria. No SSA 2, eles consideram seres ablásticos. A é negação. Ablásticos são aqueles que não têm folheto embrionário. E no caso, são os poríferos. Gente, isso não é mais aceitável, tá? Não se aceita mais isso. Todos têm os folhetos. Apesar de que o folheto embrionário dos poríferos ele não se desenvolveu. Então, galera do SSA 2, se liguem. Se ele colocar lá na prova ablástico, ele está falando de porífero, tá ligado? Pessoal do Enem, não se preocupe, ele não vai falar sobre seres ablásticos. Está mais atualizado. Ele vai falar de seres o quê? Diblásticos. Quantos folhetos? 2. Que são os selenterados, tá certo? Os selenterados. Eles são biblásticos. Só eles. E eu tenho os triblásticos. Quantos folhetos? 3. Todos os outros. Todos os outros. Então se liguem, ó. Platelmito, hematemida, anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme e discordados. Então, você só precisa saber desses 2 aqui, ó. Hoje, os poríferos estão enquadrados nos diblásticos. Lembrem-se, isso está errado para o Enem e para o SSA eles ainda aceitam. Não é uma confusão, né, galera? Vem para aí que desgraça para a gente. Então, quem são os diblásticos para o Enem? Poríferos e selenterados. No SSA, ele pode falar dos ablásticos, que são os poríferos, tá ligado? Então isso aqui é uma prova de que eles são menos evoluídos. E o restante é tudo o quê? Triblástico. Matou a charada? Anotou no seu caderninho? Vamos agora para a segunda característica. Quanto à simetria do corpo. Galera, é uma coisa até engraçada. Lá na faculdade, os alunos que são calouros, que chegam agora, a primeira aula de anatomia, eu digo para eles que eles vão ter que decorar, é a palavra horrível, mas eu vou ter que estudar os 206 ossos do corpo humano. Aí eles fazem... Não faz pior, né? E são, no mínimo, 680 músculos. Meu Deus, professor, você vai matar a gente, não sei o quê. Aí eu chego para eles e digo, rapaz, vocês não tiveram uma boa aula de biologia. Por quê, professor? Porque você esqueceu que os humanos têm simetria bilateral. Que bexiga seria simetria bilateral? Se você pegar um eixo, cortar aqui o indivíduo, um eixo, você vai ter 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. O que tem no lado direito, você tem no lado esquerdo. Então você não precisa estudar 206 ossos. Você precisa estudar 103 ossos. Diminui um pouquinho, né? Porque a quantidade de ossos do lado esquerdo é a mesma do lado direito. Se você analisar direitinho, você tem uma simetria. Então é isso que você precisa conhecer agora. O que é uma coisa simétrica e o que é uma coisa assimétrica. Observe bem essa minha caneta aqui. Essa minha caneta. Vocês acham que isso aqui é simétrico ou assimétrico? Tá entendendo? Para quem achou que era simétrico, errou. Ele é assimétrico. Ele não tem igualdade nos lados. Você não sabe quem é o lado direito, você não sabe quem é o lado esquerdo. Perfeito? Você não tem ideia. Então, os animais são divididos também dessa forma. Em simetria ao eixo do corpo. Eu tenho os animais que são assimétricos
Esses animais assimétricos, está dizendo, não tem igualdade no corpo. Quem são eles? Os poríferos, ó, de novo, ó. Os poríferos. Os poríferos são assimétricos, tá ligado? Eu tenho os animais que são o quê? Simétricos, mas eu tenho dois tipos de simetria. Eu tenho a simetria radial, são aquelas que têm pontas, extremidades, tá certo? Extremidades, como a estrela do mar e como os selenterados. Os selenterados e os equinodermos têm que tipo de simetria? Radial, porque tem pontas, extremidades, tá certo? E tenho o simétrico bilateral, todos os outros. Todos os outros. Se você errar, ó, você tem que lembrar, porífero é assimétrico, equinodermo e selenterados radial, e o restante é o quê? Bilateral. Matou a charada? Pegou aí direitinho? Então é só analisar. Vimos quantas características? 3, né? Parazoário e metazoário, triblástico, diblástico, simétrico e assimétrico. Vamos agora para a quarta característica. Beleza? Quanto à presença de celoma? Lembre-se, se ele é triblástico, ele vai ter a mesoderme. E a mesoderme vai formar uma estrutura chamada o quê? Celoma. Celoma é uma cavidade onde os órgãos se alojam. Uma cavidade onde os órgãos se alojam. Então eu pergunto a vocês, todo animal tem celoma? Eita pau! Se ele for triblástico, ele tem mesoderme. Se ele tiver mesoderme, ele tem celoma? Não! E agora, que bronca? Você vai conhecer que animais celomados são aqueles que são triblásticos. Tá certo? Porque tem mesoderme. Mas nem sempre o celoma funciona. A classificação atual é animais acelomados. Lembre-se, acelomados, diblásticos ou triblásticos? Diblástico. Errou! Triblástico. Eu escutei alguém dizer diblástico, mas não é. Não é. É triblástico. Só que o celoma não existe ainda. Estranho, né? Quem são os acelomados? Os platelmintos. Ei, Mauro! Porífero e selenterado. Eles são diblásticos, estão fora. Entendeu a jogada ou não? Eles estão fora. Se eles são diblásticos, eles não têm o quê? Mesoderme. Se não tem mesoderme, não vai formar o quê? O celoma. Então você tira, tá? Diblástico, porífero e selenterado. Entra agora os triblásticos. Os triblásticos, ele não tem a cavidade, mas tem a mesoderme. Não tem a cavidade. Não tem a cavidade é acelomado. Quem é ele? Platelminto. Se ligou? Próximo. Pseudocelomado. Pseudo quer dizer o quê? Falso. Falso. Eita, Mauro, ele é triblástico também? Triblástico, gente. Tem que ser triblástico. Ele tem a mesoderme. Se ele é pseudocelomado, ele tem a cavidade, mas não tem os órgãos dentro. Quem são eles, Mauro? Os nematelmintos. Lembra-se da lombriga? A lombriga em forma de verme, de fio, é um nematelminto. Nematelminto pseudocelomado. Ah, Mauro, eu preciso decorar isso. Ô, neguinho, tu tá fazendo o quê? Tu tem que estudar. Lembre-se que eu estou vendo as características. Imagine quando a gente vai começar a estudar todos os animais. Um por um. Tá certo? Um por um que a gente vai trabalhar. Então, os acelomados, quem são? Pergunta de prova. Tá certo? Todo acelomado é triblástico? Sim ou não? Sim. Muito bem, responderam sim. Certíssimo. Agora, todo triblástico é celomado? Não. Muito bem, responderam também não, não é. Ah, tá. A resposta está vindo, vocês estão percebendo? Ela está vindo pela internet. Estou passando. Falta, ó, eu tenho os acelomados, pseudocelomados, platelmintos e matelmintos. Faltam todos os outros. Todos os outros são celomados. Todos os outros são celomados. Os anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e os cordados. Se ligou? Então você precisa só decorar esses dois aqui, ó. Ligou, platelminto, rosinha, ó, rosinha. Platelminto acelomado. Laranjinha, nematelminto pseudocelomado, pseudocelomado. E os verdinhos, que são os outros, todos são o quê? Celomados. Então a pergunta, celomado é triblástico? Sim. Acertou de novo. Todo triblástico é celomado? Não.
Acertou de novo, tá vendo? Muito bem, parabéns, pessoal. Vamos agora para a quinta característica. A quinta característica, quanto à presença do blastóporo. Lembre-se na aula de embriologia, na fase de blástula e gástrula, né? Blástula para gástrula, começa a formação de uma entrada, formação de uma boca. Boca. Como é o nome da boca primitiva? Blastóporo. É a boca primitiva. Aí eu falei na aula passada, na videoaula passada, se tem boca, pode formar ânus. Tá certo? Pode formar. Nem sempre forma o ânus. Só tem a boca. Tem animais que só tem a boca e tem animais que tem a boca e o ânus. Aí o menino perguntou, tem animal que só tem o ânus? Não. Não é conhecido. A gente não chama de ânus, é boca. Tá ligado? A gente chama de boca. Pode até ser o ânus, que é de saída, que é o caso das esponjas. A abertura, que é chamada ósculo, não é de entrada, é de saída. Tá entendendo? É de saída. Então a gente deveria chamar de ânus. Só que a gente chama de blastóporo. Tá? A gente chama de... é uma boca primitiva. Então eu tenho aqui, em relação ao blastóporo, eu tenho o primeiro C, que é chamado de protostômico. Esse danado aqui só forma a boca. Protostômico forma a boca. Menino, tu tá anotando isso daí, menino? Anota. Protostômico só forma a boca. Quem são os protostômicos? Quem são? Os platelmintos, os nematelmintos, os anelídeos, os artrópodos e os moluscos. Esses são protostômicos. Só tem boca. Não tem ânus. E agora tem os deuterostômicos. Eles formam a boca e o ânus. A boca e o ânus. Sistema digestório vai da boca até o ânus. Quem são eles? Os equinodermos e os cordados. Mauro, como é que eu vou decorar esse negócio? Só decora esses dois aqui, ó. Saiba que equinodermo e cordados são deuterostômicos. O resto é tudo o quê? Protostômico. Com exceção de quem? Poríferos e selenterados. Se liga nisso, tá ligado? Então, matou a charada? Vamos agora para mais uma característica que vocês vão sentir na pele. Mais uma característica. É agora para o desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento do embrião chama-se embriologia. Nesse desenvolvimento embrionário, você tem que se ligar. O animal ele pode passar pelo estágio de larva. E pode não passar pelo estágio de larva. Eita pau, é mesmo, Mauro? Então, ele passa o ovo e passa por larva. Tá? Se ele passar por larva, ele tem um nome. Se ele não passar por larva, ele tem outro nome. Passando por larva é chamado de desenvolvimento indireto. Esse daqui, ele passa por larva. Quem são eles? Aí é bronca, viu, gente? Poríferos, selenterados, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodos, moluscos, equinodermos, peixes e anfíbios. Uma lista grande, né? Todos esses aqui têm desenvolvimento indireto. Passam por larva. E tem nomes estranhos. Por exemplo, eu tenho uma larva chamada tocófaro, eu tenho uma larva chamada de girino, ânula. Tá certo? Quando a gente for estudar o reino animal, você vai saber o nome dessas larvas todinhas. Tá certo? Tá? Tem uma larva que você já deve ter escutado, certo? Muito mesmo. Cercária. Já ouviram falar em cercária? Miracídeos. Caramba, tudo passando por larva. Beleza? Se passou por larva, no caso, a mosca passa por larva. Sim. Muito bem, acertaram. Passa por larva, sim. Então, qual é o desenvolvimento das moscas? Indireto, tá ligado como é jogada? Quem não passa por larva, o desenvolvimento é o quê? Direto. E no caso, são os répteis, as aves e os mamíferos. Decora só esse aqui, cara. Só esse. Porque o resto é tudo o quê? Indireto. Beleza? Então lembre-se, nosso desenvolvimento é do tipo indireto ou direto? Direto. Muito bem. Próxima característica, eu tenho agora, quanto à sua fecundação. A aula de embriologia também mostrou que o encontro do espermatozoide com um óvulo
ou seja, o espermatozoide que vai até o óvulo, isso é chamado de fecundação. A fecundação ela pode ocorrer dentro da mãe, ou seja, dentro do organismo, ou fora do organismo, não é? Então, dentro do organismo é chamado de interna. Fora do organismo é chamado de externa. Aí precisa de água. Se ligue, precisa de água. Se a fecundação é externa, precisa de água. É um bisuzinho para você não errar. A fecundação interna, dentro do organismo, quem é que tem fecundação interna? É bronca. Artrópodos, anelídeos, moluscos, aves e répteis e os mamíferos. Matou Jorada? Aí eu pergunto, tem animal que tem somente fecundação externa? Não. Tá, ele tem interna e externa, que é o caso que a gente vai ver agora. Ele tem os dois. Então, se ele tem os dois, isso é chamado de metagênese, que é o processo reprodutivo, metagênese, que tem os dois. A fecundação interna e externa. Ele pode ter interna uma fase e externa em outra fase, tá certo? Quem são eles? Poríferos, selenterados, peixes, anfíbios e os equinodermos. Matou aí mais uma para você anotar no seu caderninho, na sua fichinha sobre características dos animais. Tá chegando perto, tá acabando. Eu tenho agora quanto à postura dos ovos. Como os ovos eles podem sair diretamente da fêmea, certo? Pode ficar dentro da fêmea e tem aqueles que não é dentro de um ovo. Lembre-se que vocês estudaram ovos oligolestos, centrolestos, mediolestos, lembram-se disso? Então pergunto, dentro do ovo, eles podem ter vários tipos de postura. E essas posturas recebem o nome. Seres ovíparos são aqueles que o desenvolvimento é dentro do ovo. Tá certo? O detalhe, esse ovo precisa ser chocado. Pode ser pela areia, pode ser pelo corpo da mãe, mas precisa ser chocado. Entendeu a jogada? Quem são os ovíparos? Anfíbios, os aracnídeos, que pertencem ao grupo dos artrópodos, as aves, os insetos, os mamíferos, os moluscos, os peixes e os répteis. Beleza? São ovíparos. Põem ovos e precisam desenvolver fora com o aquecimento do solo ou o aquecimento do solo. Perfeito? Seres ovovivíparos. Nome feio, né? Ovovivíparos é dentro de um ovo. Também. Lembre-se, a galinha não põe um ovo? O ovo está lá. Só que o ovo não sai de dentro da fêmea. Fica dentro da fêmea o ovo. Estranho, né? Aqui em Pernambuco tem uma cobra chamada surucucu. Pernambuco não, desculpa, no Brasil. Uma cobra chamada surucucu. Que essa cobra, os filhotes ficam dentro do ovo e dentro da fêmea. Se o ovo fica dentro da fêmea, eles são o quê? Ovovivíparos. Quem são eles? Moluscos, como por exemplo o caracol. Peixes, como tubarões. E répteis, como a cobra, que a gente acabou de falar. Tá ligado, doido? E por último, os vivíparos. São aqueles que não põem ovos. E nem é dentro do ovo. Tá certo? O ovo não tem vitelo. Lembre-se, é um oligolécito, não tem vitelo. Então a fêmea vai nutrir aquilo ali. Então eu tenho os vivíparos, perdoe-me, os vivíparos, que no caso da gente, nós somos vivíparos. E quem são vivíparos? Alguns insetos, como o pulgão. Tem pulgão que é vivíparo. Mamíferos, que isso é óbvio que a gente viu agora. Beleza? Com exceção do ornitorrinco, não esqueçam, a écnida e o ornitorrinco, eles são ovíparos. A écnida e o ornitorrinco são ovíparos. Répteis, beleza? Que réptil, no caso é vivíparo. Que réptil você não conhece? A tuatara é um pré-histórico, é um réptil pré-histórico encontrado na Nova Zelândia. Ele tem essa capacidade. E peixes como tubarões são vivíparos. O tubarão cinza, eu até assisti um vídeo uma vez, um cara que pescou um tubarão enorme no molinete, aí o tubarão chegou próximo, aí o cara meteu a faca para matar o tubarão, quando abriu, os filhotinhos tudo saindo, né? Aí inclusive até alguém perguntou, Mauro, ele tem útero, é? Não, útero não tem. Esses seres não têm, só quem tem útero são os mamíferos. Mas os filhotes ficam dentro da fêmea.
Entendeu? Se ficam dentro da fêmea, eles são o quê? Vivíparos. Se ligou? Mais um! Vamos juntar, vamos juntar. Galera, não se preocupe. Além de vocês assistirem aqui, vocês vão ter isso publicado no grupo do método, na sala virtual que vocês estão aí acompanhando. Não se preocupem, mas anotem, por favor. Próxima característica. Quanto à sua temperatura corporal, tá certo? A temperatura corporal, existem seres que são chamados de sangue quente, e existem seres que são chamados de sangue frio. Os animais de sangue quente, eles trocam calor com o ambiente. E os de sangue frio absorvem calor, tá certo? Aí vocês já devem ter visto algumas lagartixas ficarem no muro, esticadas assim, no pleno meio-dia. O que é que eles estão fazendo? Absorvendo calor. Por que está absorvendo calor? Porque eles não são capazes de produzir reações metabólicas que produzam calor. Então, eu tenho um animal de sangue quente e tenho um animal de sangue frio. Esses nomes que vocês precisam aprender homeotérmicos ou endotérmicos. Animais de sangue quente. Homeotérmicos ou endotérmicos. Animais de sangue quente. Eles trocam calor, não absorvem. Quem são eles? As aves e os mamíferos. Somente, galera. Só as aves e os mamíferos são animais homeotérmicos. Animais de sangue quente. Já os animais de sangue frio são chamados de pecilotérmicos ou ectotérmicos. Eles precisam absorver o calor para poder suas reações metabólicas. É uma questão bastante interessante, né? Que você não presta, ele precisa de calor. Quem são os ectotérmicos? Peixes, anfíbios, répteis e os invertebrados, tá? E os invertebrados, eles são classificados atualmente como pecilotérmicos. Antigamente não, eles eram excluídos, mas hoje a gente classifica como seres pecilotérmicos. Uma particularidade sobre pecilotérmicos, por exemplo, o sapo. O sapo é um anfíbio. Se você pegar o sapo, colocar dentro de um saco plástico, ele vivo, tá? E você colocar num determinado lugar que a temperatura vai baixando. Não pode ser bruscamente, não. Não vai fazer isso em casa, não. Picolé de sapo, não, viu? A temperatura vai ter que ir baixando. Vamos supor, 26, 25, 24, 23, até 0 graus, ele congela. E não morre. Porque eles são o quê? Pecilotérmicos. Quando você pegar esse saco com um sapo dentro e começar a aumentar a temperatura gradativamente, ele volta à vida. Isso é uma particularidade dos seres pecilotérmicos. Não se desespere. Eu estou vendo você aí querendo desligar o... Desligue não. Desespere não, meu irmão. Vai ter aula presencial. A gente não vai estar aqui. Estamos aqui esperando vocês. Tá ligado, velho? A gente está aqui se preocupado. Eu estou preocupado demais. Carlson está muito preocupado. Tá entendendo? A nossa preocupação é que você perca o ânimo. Perca não. Tá? Espere. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Nós vamos voltar com todo o gosto de gás. Nós não vamos correr. Nós não vamos pular conteúdo. Nós vamos ter vários aulões de domingo, feriado, tudo, enterro, a gente vai ter aula, tá ligado? Você não vai perder o conteúdo de forma alguma. De forma alguma. Só que isso aí não é uma coisa do método. Isso é uma coisa do mundo. Isso é uma pandemia. E a melhor forma de evitar é esta daí. Tá certo? Para vocês terem ideia, nós professores, fazendo essas videoaulas, estamos correndo risco também. Mas a nossa preocupação é que você está em primeiro lugar. Esse é o pensamento do método e o pensamento de todos que querem o melhor para vocês. Perfeito? Então, se eu não vou desistir de você, você não pode desistir de você também, não. Eu digo uma coisa para Carlson, e vou até feia a palavra, tá? É feio, mas você vai entender a mensagem. Carlson morre de rir toda vez que eu falo isso para ele. Quem tem medo de fazer cocô, não come. Entendeu a jogada?
Então vocês precisam ser mais assim, acreditar em vocês, tá certo? Breve, eu estarei em sala de aula, a minha presença linda e maravilhosa, que eu sei que eu sou cheiroso, lindo e maravilhoso, eu vou passar isso tudinho para vocês novamente. Eu só estou dando uma luzinha, para a semana a gente tem mais aulas, nas outras semanas, até quando der. Perfeito? Então, vimos aqui mais uma característica, né? Próxima característica, quanto à sua respiração. Os animais, eles são aeróbios. Eles precisam do oxigênio, eles são aeróbios. Aqueles que não precisam do oxigênio, eles são anaeróbios. Cara, todo animal precisa de oxigênio, mesmo que ele more no oceano. Mesmo que ele more no oceano, ele precisa de oxigênio. Como é que ele vai retirar esse oxigênio da água? Como é que ele vai retirar o oxigênio do ar? Isso tudo precisa de estruturas especiais. E essas estruturas especiais apresentam respirações especiais. Por exemplo, difusão. A difusão, quem faz isso é a célula. A célula mesmo, a célula pega e consegue o oxigênio. E passa de célula para célula. Então esse processo é o processo mais simples que tem. Mais simples, é o processo de difusão. Quem tem respiração por difusão? Poríferos e selenterados. Matou a charada? Cutânea, utiliza a pele, tá certo? Utiliza a pele. Tá? A pele consegue retirar o oxigênio tanto da água quanto do ambiente do ar, Então essa respiração cutânea, ela não é muito vantajosa não, viu gente? Não é muito vantajosa não. Precisa de alguns cuidados especiais. Então o animal morre muito mais fácil. A respiração cutânea, quem é que tem? Ó quem tem muito. Porífero também tem respiração cutânea. Selenterados também tem. Platelmintos, nematelmintos. Alguns anelídeos, nem todos, anelídeos e os anfíbios. Tá? Esse daqui, lembre-se que eu falei que era vantajoso para eles, tá? É vantajoso, melhorzinho, mas tem problemas. Então, tendo problemas, aí esses seres passaram a ter outro tipo de respiração. O próximo, aqueles que vivem na água, a respiração branquial, que utiliza as brânquias, formado por um órgão chamado guelras. O nome é guelras, o conjunto de guelras forma as brânquias. As brânquias estão presentes nos seres aquáticos. Aquáticos. Então, branquial, quem é que tem branquial? Peixe, alguns moluscos e crustáceos, tá certo? Peixes, alguns moluscos. Eu poderia colocar aqui anfíbio também, mas na fase de larva. Certo? Na fase de larva. Os anfíbios na fase de larva. Tem respiração branquial, tá? Então os anfíbios estão danados, né? Os anfíbios têm cutânea, tem branquial, certo? Respiração traqueal, utiliza um órgão chamado traqueia. A traqueia é um tubo, vários tubos ocos, né? Esses tubos, eles são capazes de retirar, eles são tubos umedecidos, eles são capazes de retirar o ar, tá certo? Essa respiração traqueal é muito comum nos artrópodos, principalmente num grupo chamado insetos. Filotraqueal, utiliza tubos, mas no final desse tubo tem uma bolsa de ar. Essa bolsa de ar armazena ar. Quem é que tem isso? Os aracnídeos e os escorpionídeos, que são artrópodos. E a respiração pulmonar? Essa é a mais evoluída de todas, a mais evoluída, tá certo? Está presente em peixes. Esses peixes aqui que têm respiração pulmonar são chamados de dipnóicos. Dipnóicos, eles são capazes de sair da água para respirar. Os anfíbios, anfíbio de novo, né? Répteis, aves e mamíferos. Gravou, tipo de respiração, já estamos na 11ª característica. Uma hora para mais uma. Perceberam? Mais uma característica. Eu tenho agora, quanto à reprodução. Essa vocês conhecem. Os animais eles podem ter dois tipos de reprodução, sexuado e assexuado. Sexuado chamado de gâmico e assexuado chamado de agâmico. E tem aqueles que têm os dois processos. Sexuado e assexuado. Então, no processo sexuado, chamado gâmico, quem é que eu tenho? Todos os animais. Todos os animais têm reprodução sexual. Todos. Sem exceção. Ok? E existem aqueles que têm reprodução, olha o nome como é bonito, metagênica. Metagênica é aquele que tem o sexuado e o assexuado em fases diferentes. Quem são eles? As esponjas do mar, os selenterados e os equinodermos.
Se ligou, fera? Ufa, tá chegando perto dos exercícios agora para a gente brincar de relembrar. Anotem todas essas características. Eu te garanto uma coisa. Eles perguntam mais isso no Enem do que no SSA. No SSA é impressionante. O SSA ele trabalha mais com a anatomia e fisiologia do animal. Certo? E o Enem trabalha com as características dos animais. Então a gente vai unir o útil ao desagradável. É tudo isso aí que você vai aprender. Vamos testar? Para ver se você aprendeu mesmo. Vamos ver se você aprendeu. Tá certo? Eu quero ouvir daí, viu? Eu quero ouvir daí, ó. Exercitar algumas questões sobre zoologia. Questões simples, tá? De características. Grupo... Olha, quase que não sai. Deixa eu beber uma aguinha que tá danada aqui, falando demais. Dá para enxergar daí, galera? Se der, é ótimo. Isso. Grupo exclusivamente marinho. Se é exclusivo marinho... Eita. Só pode ser porífero ou selenterrado. Vamos ver, né? Na fase adulta apresenta simetria pentarradial. Simetria radial, que foi que eu disse para vocês. Radial, simetria radial. Só pode ser quem? Selenterado ou equinodermo. Lembra-se disso? Podendo apresentar, no caso pentarradial, são 5 extremidades. Pode apresentar espinhos. Pô, galera, quem é que a gente está falando? Quem é que a gente está falando? Qual é a resposta da questão? Letra E. Disseram aí a letra E. Certíssimo! Matou a charada. Essa foi fácil, não foi? Essa foi fácil. Muito fácil. Vamos agora aumentar o grau de dificuldade. Vou aumentar o grau de dificuldade. Assinale a alternativa incorreta. Olha a casca de banana. Quanto ao reino animal, a incorreta. Beleza? Os animais, em sua maioria, são celomados. Certo. E aí? Tá legal, né? Tá legal. Ele diz que todos são. Os platelmintos são organismos acelomados. Eita, lembro não, Mauro. Platelminto acelomado, nematelminto pseudo-celomado. Tá certo. E agora? Os anelis são organismos pseudo-celomados. Errou. Pseudo-celomado quem é? Nematelminto. Qual é a resposta errada? Letra C. Tá vendo tu? Tá vendo tu que se tu não lembrar, é muita coisa para tu lembrar, fera. Vamos para a terceira questão. Assinale a alternativa correta a respeito dos platelmintos. Dos platelmintos, ele quer a correta. São protostômicos, diblásticos e acelomados. Certo ou errado? Errado, porque ele não é o que? Diblástico. Letra B. São protostômicos, triblásticos e pseudocelomados. Opa! Isso já ficou mais bonitinho. São deuterostômicos. Ele tem boca e ânus. Triblásticos e celomados. Caramba! Celomado ele não é. Então isso aqui já está fora, né? D. São deuterostômicos. Eita pau, não sei, não me lembro de deuterostômico. Ele tem boca e ânus? São diblásticos. Já está errado por causa de quem? E. São protostômicos, triblásticos e acelomados. Qual é a alternativa? Muito bem, acertou. Muito bem. Eu estou ouvindo meu amigo Davi responder essas questões. Davi, muito bem, Davi, você respondeu essas questões, tá certo? Qual é o nome daquela garota que acertou tudo? Tainá também está acertando. Pikachu, você acertou essa, Pikachu? Muito bem, Pikachu, acerte essa, viu? Acerte essa agora, Pikachu, essa agora. Observa a tirinha abaixo, tá aqui abaixo, né? Mafalda está vendo uma estrela do mar. Uma estrela do mar. Ela pensou que caiu do céu, né? Então, é sobre equinodermos. O invertebrado observado por Mafalda pertence ao filo, evolutivamente, é o mais próximo dos cordados. Ou seja, lembre-se, eles saíram e deles surgiram os cordados.
Qual é essa característica? Quem lembra? Qual é essa característica? É o habitat marinho. Todos os cordados vivem no mar? Não. Muito bem, não. Todos têm mesoderme? Não. Muito bem. Os poríferos ceretelados não têm. Todos têm deuterostomia? Os equinodermos e os cordados, todos esses têm? Não. Errou. Tem sim. Tem sim. Fecundação externa está fora. Simetria radial, nem todos têm. Deuterostomia, tem boca e ânus. Essa não foi difícil? Hein, Davi? Hein, Pikachu? Será que tu acertava essa? Muito bem. Vamos ver a galera aí. Próxima questão. Riquinho, essa é para você, Riquinho, do SSA 2. Se você acertar, você vai ganhar R$1 na próxima aula, viu, Riquinho? Próxima questão. Essa é complicadinha, né? Não é questão do SSA nem do Enem. É questão de Mauro, tá? Então aqui eu tenho. Você vai marcar se é verdadeiro ou falso. Moluscos são protostômicos. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quanto à metameria, metameria é divisão do corpo em partes. Meu corpo tem cabeça, tronco e membro, dividido em... Então eu tenho metâmeros. Então eu sou metamerizado. Eles não são segmentados. Tá certo. A primeira questão é verdadeira. Verdadeira. B. Os anelídeos são deuterostômicos. Falso. Já está falso. Precisa ler o resto. Tá certo? Precisa ler o resto. C. Artrópodos são protostômicos. Certo. E quanto à metameria, são segmentados. Perfeito. Tem um corpo segmentado. Patas, corpo. Muito bem. C também é verdadeiro. D. Equinodermos são deuterostômicos. Certo. E quanto à metameria, não são segmentados. Verdadeiro. Não são segmentados. E. Cordados são deuterostômicos. E quanto à metameria, não são segmentados. Está errado porque tem uns que são segmentados. Tá certo? Tem metâmeros. Próxima questão, para a gente ver agora. Um determinado animal é desprovido de crânio. Não tem crânio. Se não tem crânio, não tem outra corda. Né? Apêndices articulares, não tem patas. Apresenta corpo alongado. Corpo alongado. E cilíndrico. Esse animal pode pertencer aqui qual grupo? Qual grupo? Ó, ele não tem crânio, não tem patas, é alongado e cilíndrico. É um molusco? Não, muito bem, quem está respondendo? Davi, muito bem, Davi. É um platelminto? Platelminto é achatado. Não. Não é molusco, já matou, né? É um anelídeo? Muito bem. É um nematelminto? Qual é a resposta da questão? D. Muito bem, galera! Galera quentura. Mais uma? Vamos ver se tem mais? Tem. Os animais endotérmicos, lembre-se, endotérmicos, tá? Depende do metabolismo. Eu não vou dizer para vocês qual é, tá? Se ele é sangue quente ou sangue frio. Depende do metabolismo para produzir calor. Depende do metabolismo para produzir calor. Muito bem. Elevar a temperatura e mantê-la constante. Essa adaptação é fundamental para quem? B. Estão dizendo letra B. Aves e mamíferos. Você concorda, Luana, com essa questão? Você concorda? Então, eu estou ouvindo. Tainá, letra B. Muito bem, Tainá. Letra B. Muito bem. Próxima questão. Dos animais abaixo relacionados, os que apresentam no decorrer do desenvolvimento do seu ciclo biológico, respiração, olha, tem que ter branquial, cutânea e pulmonar. Isso a gente acabou de ver. Tem que ter os três. Quem é que tem esses três? Planárias e rãs. Planária é um platelminto. Lulas e águas-vivas. Água-viva é o celenterado. Salamandras e os sapos. Salamandra é um anfíbio. Sapo é outro anfíbio. Qual é a resposta da questão? Qual é a resposta da questão? C. Muito bem! Acertou mais uma. Será que tem mais uma? Estão cansados? Eu estou cansado. Eu acho que a última, tá? É a última. Morreu. Galera,
Muito obrigado. Para a semana tem mais. Continue, pegue o seu livro, faça os exercícios do livro sobre a questão de zoologia, as características, faça um resumo, tá? Quem fizer o resumozinho, colorido, bonitinho, manda as fotos, porque Sampaio vai publicar isso para todo mundo ver, o resumo de zoologia, no caso, as características. E eu vou pedir mais uma vez a vocês, mandem para o nosso grupo que aula você quer na próxima semana, que aula você quer, tá certo? Se vocês deixarem, eu vou escolher, eu escolho a aula que eu quero, mas eu queria que vocês decidissem a aula que vocês quisessem. Eu faço o resumo da aula e passo para vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima.